Amados irmãos e irmãs, paz e bem, celebramos com toda a igreja os apóstolos São Pedro e São Paulo. No prefácio de hoje, nós temos um pouco uma síntese dessa celebração, quando o prefácio diz: Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Pedro, pescador, homem simples. Paulo, um homem formado em retórica. Pedro, um homem humilde, de poucas posses. Paulo, um homem de família que tinha bem mais posses. É tanto que o pai de Paulo comprou para ele um título de cidadão romano. Esse título lhe dará muitos privilégios, digamos assim. O privilégio de ter um julgamento justo, ao modo romano, e o privilégio também de não ser crucificado, porque um cidadão romano não era crucificado. Paulo será decapitado, não é? Como nós sabemos. Paulo era alguém cego, que a certa altura da vida, cego entre aspas, no sentido figurado, que a certa altura da vida, caindo do cavalo, percebe a sua cegueira e resolve caminhar seguindo a luz do Evangelho, seguindo uma outra luz que não a sua, que não a sua luz, porque a sua luz era apagada, digamos assim, não é? Mas vamos ao evangelho desse final de semana, Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A pergunta de Jesus é uma pergunta existencial e profunda. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Não se trata somente de saber algo sobre a identidade de Cristo, mas se trata de um conhecimento que ultrapassa o conhecimento racional. Se trata de um conhecimento existencial. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Há uma clareza sobre isso? As respostas demonstram que não. As pessoas pensam que ele é um profeta, e apenas um profeta, mas ele é mais que um profeta. E ele então pergunta aos apóstolos: e vocês que convivem comigo, quem vocês dizem ser? O que é que vocês dizem dessas respostas? O que é que vocês dizem mesmo? E Pedro, tomando a liderança, responde em nome de todos: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro é muito esclarecido de que ele é o Messias, porém para Pedro não é claro o tipo de messianismo de Jesus. Isso ficará muito claro nos versículos a seguir, quando Jesus vai anunciar a sua paixão e morte, e Pedro não vai aceitar, não é? E Jesus elogia Pedro, diz: Você é feliz, Simão, filho de Jonas. Você é bem-aventurado. Nas bem-aventuranças, Jesus diz: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Pedro é bem-aventurado porque é puro de coração e consegue ver a Deus, consegue enxergar quem é o Filho do Homem. E de Simão, chama de Simão,
e filho de Jonas. Shimon, que é da mesma raiz de Shema, aquele que é capaz de escutar, mas ao mesmo tempo é filho de Jonas, quer dizer, o profeta Jonas era o profeta teimoso, e era o profeta que tinha um coração um pouco difícil, não é? Filho de Jonas. Pedro é tudo isso, mas ele revela a Pedro algo mais ainda. Ele diz, não foi um ser humano que te revelou isso, claro, mas foi o meu Pai que está no céu, e eu te digo e te revelo algo sobre ti, que tu és Pedro. À medida que o ser humano conhece a Deus, ele conhece também a si mesmo. Quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos a nós mesmos. Pois bem, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Quer dizer, há algo em ti que é sólido, Pedro, e esta solidez será importante. Será importante no início da igreja, sobretudo, não é? E aí Jesus fala do poder do inferno que não poderá vencer a igreja. E ao final diz, eu te darei as chaves do reino dos céus. Que chave é essa do reino dos céus? É claro que no Antigo Testamento o mordomo carregava uma chave que era muito grande para abrir as portas, uma chave que era gigante. E ele amarrava como numa corda e carregava às costas aquela chave. Jesus carregará também uma chave às costas, que é capaz de abrir o coração humano. A cruz. Pedro também é convidado a carregar essa chave, ou usar essa chave. A cruz é o amor no seu máximo, né? A cruz é o amor que se faz doação, se faz entrega. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Eu te darei a compreensão para que você seja capaz de entrar na dinâmica do reino dos céus. O reino dos céus aqui não é entendido como uma construção humana com paredes e um portão de metal ou de madeira. E essa chave não pode ser pensada como uma chave para abrir uma porta, mas deve ser pensada como a sabedoria do Evangelho, a cruz de Cristo, não é? Que é a chave que abre o reino dos céus, que abre a compreensão para as coisas de Deus. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. E o que tu desligares na terra será desligado no céu. Pois bem, poderíamos refletir sobre muitos pontos. O evangelho desse domingo é belíssimo e riquíssimo. Mas, olhando os dois apóstolos, nós compreendemos que hoje é um dia importante também para refletir sobre o ministério de Pedro, como aquele que dá unidade à igreja, e sobre a missão de Paulo, como aquele que é apóstolo, que vai aos lugares mais longínquos pregar o evangelho. Que estes dois santos, colunas da igreja, nos inspire nesse domingo e nos ajude a pensar que é necessário conhecer e amar a Cristo e conhecer e amar a sua igreja. Que o Senhor nos dê a graça de rezar como rezava Santo Agostinho, que não se pode amar aquilo que não se conhece, e nos dê sede e desejo de conhecer cada vez mais a Cristo, como disse o apóstolo Paulo, quero conhecê-lo ainda mais e a força da sua ressurreição. E sei que conhecê-lo é sofrer e é morrer com ele, mas a vida é mais forte. Que o Senhor nos dê a graça de um belo domingo, vivido segundo a sua palavra e contemplando a vida desses dois santos, São Pedro e São Paulo. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe sempre.